Pessoal, agora a gente vai estar falando aí a respeito de divisão de números na forma decimal. É muito semelhante, pessoal, o método de dividir dois números na forma utilizando números naturais. Porém, existem algumas regras, né? Existem algumas pequenas condições que elas devem ser respeitadas. E aí eu vou estar explicando para vocês como que é feito. Né? Melhor do que falar é fazer, né? Para a gente ver como que é feito, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, o número 3,82 dividido aí, né, pessoal, por 0,2. Beleza? Então a gente tem dois números aqui escritos na forma decimal e a gente vai aprender a dividi-los utilizando aí o método de chaves, tá bom? Utilizando o método das chaves. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai armar aqui, né, o cálculo, né, 3,82 dividido aqui, né, pessoal, usando a chave aqui, ó, 0,2. O que que é necessário, pessoal, a gente fazer? É necessário a gente pegar essas duas vírgulas, né, tanto essa vírgula aqui no dividendo, quanto essa vírgula aqui no divisor, e eliminar essas vírgulas, né? Para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Esse 3,82 ele é chamado de dividendo. Só falar o nome aqui, para não ter perigo de vocês se confundirem. Eu falar dividendo e quando eu falar divisor. Ok? Então a gente tem dividendo e divisor. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte maneira. Quando a gente tem esse tipo de situação aqui, ó, por exemplo, 4 meios. 4 meios não, melhor, 4 sextos. A gente viu que a gente pode, né, saindo um pouquinho daquela ideia, a gente pode estar simplificando, por exemplo, essa fração, 4 sextos, né? Como que a gente faz esse tipo de simplificação? A gente vem aqui, por exemplo, 4 ele é divisível por 2, e o 6, né, também ele é divisível por 2. O que que dá para a gente notar? A gente dá para notar o seguinte, né, que a gente só pode utilizar, né, dessa propriedade aí da simplificação, né, no caso aí, para poder fazer isso, quando a gente divide tanto aqui, né, pessoal, numerador quanto denominador por 2, né? Eu não posso, por exemplo, dividir o numerador por um valor e dividir o denominador por um valor diferente do que eu dividi o numerador. Então, devido isso, a gente vai obter a seguinte resposta, né? 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. E aí, pessoal, é válido dar a volta, né? Utilizando a propriedade inversa, né? No caso aqui, né, da divisão vai ser a multiplicação. Que aí, para mim poder voltar aqui, esse 3 a se tornar o 6 e esse 2 a ele se tornar o 4, bastaria a gente multiplicar isso aqui por 2. O que eu faço no numerador, eu preciso fazer no denominador, né? E aí eu consigo voltar para aquela mesma resposta, né? 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Por que de tudo isso? Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Eu mostrei pelo seguinte, lembrando, né, que aqui eu chamo de numerador e denominador, porém, esse aqui também eu posso estar chamando ele aí de dividendo e o 6 de divisor, quando a gente utiliza essa divisão utilizando o método das chaves. Pessoal, então, o que a gente tem aqui? A gente tem o mesmo caso, né? A gente tem aqui 3,82 dividido por 0,2. Então a gente tem 3,82
dividido aqui, ó, por 0,2. E aí, a gente quer eliminar aqui essa vírgula, né? A gente quer retirar essa vírgula daqui para a gente poder fazer o cálculo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Para a gente poder eliminar essa vírgula, a gente só pode deslocar essa vírgula, no caso aí, para a direita, né? E aí, o que, que acontece? Se eu, por exemplo, multiplicar esse 0,2 aqui por 10, né? Eu vou conseguir eliminar essa vírgula. Por quê? Esse cara vai deixar de ser 0,2 e agora vai se tornar apenas um número 2. Porém, o 3,82, quando eu vou multiplicar ele por 10, ele vai se tornar 38,2. E aí a gente acabou de ver o seguinte, o que é feito embaixo tem que ser obrigatoriamente feito aqui em cima. Então, nesse caso, eu só poderia multiplicar aqui por 10. E eu não conseguiria, né, pessoal, eliminar essa vírgula, né? Porque eu tenho que eliminar ela tanto no numerador quanto no denominador, né? Aqui a gente vai chamar de dividendo e divisor. Aí o que que acontece? Aconteceu o seguinte, né? A gente está com impasse. Aí como que a gente vai considerar agora, né? A gente vai considerar da seguinte maneira, né? Como o nosso, né, dividendo possui duas casas decimais e o divisor apenas duas, a gente vai sempre observar para estar eliminando essa vírgula, no caso, o número que possui mais casas decimais. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, esse 3,82 e multiplicar ele por 100, eu conseguiria aí, no caso, pessoal, tá? Eliminando, né? Apaguei aqui. Eu ia conseguir estar eliminando o que eu estou pretendendo, né? No caso, a vírgula, né? Do 3,82. Por quê? Porque a minha vírgula deslocaria aí duas casas para a direita, né? Porque 3,82 é igual a 382. E aí, né, utilizando essa regrinha aqui, né, essa ideia que a gente trouxe aqui, a gente tem que o que é feito no dividendo tem que ser feito também no divisor. E 0,2 aí, né, multiplicado por 100, isso daqui vai dar quanto? Vai dar 20. Então, eu tenho que pegar os 382 e dividir por 20, né? Eu vou conseguir encontrar, né, a minha resposta aí que eu estou procurando, né? Então eu vou lá para minha armação que eu fiz, né? Vou retirar aqui a minha vírgula. Posso retirar esse zero à esquerda, né? E aí vai ficar agora 382 aí dividido por 20, né? A gente conseguiu aí seguir algumas etapazinhas, né? Para a gente conseguir resolver dessa maneira, beleza? Agora então é só utilizar um método tradicional, né? Como se fosse aí dois números naturais, né? E realmente se tornaram aí dois números naturais, tá bom? Então, 382 dividido por 20, né? Como aqui tem dois algarismos, né? A gente vai pegar dois aqui. O número que multiplica por 20 que dá 38, ou próximo, nesse caso, é o número 1, né? Porque 1 vezes 1 vai dar 20. E 38 menos 20 são quanto, pessoal? São 18, né? Como o nosso dividendo, né? Esse cara aqui, ó, tá menor que o nosso divisor, a gente vai pegar o 2 e vamos descê-lo, né? Nesse caso. Então vai ser 182 aí dividido por 20. E 182 dividido por 20 vai dar 9,1. O que significa, né, que eu vou ter que pegar um número que multiplique por 20, que dá 182 ou próximo. Nesse caso é o número 9, né? Porque 9 vezes 20 vai dar aqui menos 180, né? E 182 menos 180 vai dar 2. E agora, o que que acontece? O nosso dividendo, ele está menor que o nosso divisor, né?
e não tem problema nenhum isso acontecer, né? Como ele está menor que o nosso divisor, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, ó, acrescentar um zero, e nesse caso aqui, acrescentar uma vírgula, né? Agora o número que eu multiplico por 20, que dá 20. Esse número é o número 1, porque 1 vezes 20 vai dar 20, e 20 menos 20 é igual a zero, ok? Então, 3,82 dividido por 0,2 é igual a 19,1. Certinho? Vamos fazer mais um belíssimo de um exemplo. Então, vamos lá. Pessoal, se seguir essas regrinhas, essa ordem aí, sem chances, né? Alguma aí de em algum momento errar, né? Essa divisão aí no caso, tá bom? Por exemplo, 81,28 dividido por 32. Olha só para vocês verem, né? Agora a gente tem uma situação aqui inversa, né? A gente tem um número aí escrito na forma decimal e um número inteiro. Não tem problema nenhum. A forma é a mesma, né? Então, utilizando o método das chaves, né? A gente vai ter 81,28. Só vai perdoando aí. Vou colocar uma vírgula bem em evidência aqui, ó. É bem feitinho aqui, pessoal. 81,28 dividido por 32. Como o 32 já é um número escrito na forma inteira, a gente de toda forma precisa de eliminar essa vírgula aqui, tá bom? Como nesse caso aqui o 81,28 é o que possui mais casas, né, após a vírgula, então significa que a gente vai ter que multiplicar esse cara aqui por quanto? Por 100, né? Então basta a gente só estar observando quantas casas, né, possui após a vírgula, tá bom? Então, o que tem mais casas vai ser o que a gente vai estar pegando aí para poder estar multiplicando, ou que seja por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, enfim, pelo valor que seja. Então, multiplicando os dois lados por 100, né, tanto o dividendo quanto o divisor por 100, a gente conseguiria eliminar essa vírgula, né? Então, 81,28 vezes 100 vai dar, né, pessoal, 8.128 e 81 e 32, né, no caso, desculpa, por 100, daria aí 3.200. Beleza? Então, a gente multiplica os dois lados. Com isso agora, né, a gente tem aqui dois números naturais, né? Então, é só dividir os dois números naturais aí pelo método tradicional, beleza? Então, primeiro eu vou multiplicar aqui o 2 por 3.200, né? Que vai dar aí menos 6.400. Se fosse por 3 ia passar, né, pessoal? 8 menos 0 é 8. 2 menos 0 é 2. Não tem como tirar 4 de 1. Toma aqui emprestado, aqui fica valendo 7. E aqui fica valendo 11. 11 menos 4 é 7, né? E 7 menos 6 é 1. Então, 1.728 dividido por 3.200. Dividendo menor, né? Desculpa, que o divisor, a gente acrescenta aqui um zero, vem aqui e acrescenta-se uma vírgula, né? Agora o número que multiplicado por 3.200 que dá próximo de 17.280. Nesse caso, esse valor seria o número 5, né? Porque 5 vezes 3.200
daria menos 16 mil. Ok? E 17.280 menos 16 mil vai dar 1.280. E aí, pessoal, o que acontece? 1.280, né, que é o dividendo, ele é menor que o divisor, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e acrescentar o zero. Nesse caso, não precisa de acrescentar outra vírgula, né? E agora, o número que eu multiplico por 3.200, que dá 12.800. E esse número aí, no caso, é o número 4, né? Porque 4 vezes 3.200 vai dar menos 12.800. E 12.800 menos 12.800 vai sobrar aí, no caso, resta o zero, ok? Então, 81,28 dividido por 32 é igual a 2,54.